O passado que o Bolsonaro quer esconder. Isso mesmo, aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os relatos dos oficiais que comandavam o Bolsonaro na época que ele era militar, um pouco da trajetória dele, de antes dele virar presidente, e mostrando com isso por que a gente não pode esperar mais e a gente precisa de um impeachment dele já. Até o local de nascimento do Bolsonaro, ele fica um pouco contestado, porque alguns familiares dele alegam que ele nasceu em Glicério, um pequeno município lá do nordeste do estado de São Paulo. Então ele se interessa pela carreira militar lá pelos 15 anos, quando ele e alguns amigos dão dicas do esconderijo do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, para quem não conhece, era um militante de esquerda na época da ditadura militar. Aqui a gente começa com alguns relatos interessantes. Segundo o superior do Bolsonaro na época que ele era militar, o coronel Carlos Alfredo Pellegrino, o Bolsonaro tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado aos seus camaradas, como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Então, essas atitudes que o oficial relatou do Bolsonaro na época lembram alguma coisa de agora? Como não bastasse isso, Bolsonaro ainda planejou um atentado contra o exército brasileiro. Isso mesmo, dá uma olhadinha no croquis que ele mesmo desenhou. Pela qualidade gráfica do desenho, logo se vê que foi ele mesmo que desenhou. Então ele relatou, em 87, ele relatou a repórter Cássia Maria da Veja sobre a Operação Beco Sem Saída. A operação tinha como objetivo explodir bombas de baixa potência em banheiros da Vila Militar, da Academia Militar dos Agulhas Negras. Hoje a gente vê protestos que acontecem, algumas pessoas quebrando vidraças, algumas pessoas cometendo alguns atos de vandalismo, que eu total condeno, isso não deve acontecer, e também o Bolsonaro condena isso. Porém, ele planejou colocar bombas para protestar contra salários baixos. Olha a mente dessa pessoa que está gerenciando o nosso país hoje. Em 88, então, o Bolsonaro vai para a reserva com a patente de capitão e no mesmo ano ele já entra para a carreira política se candidatando a vereador no Rio de Janeiro. Agora um trecho muito legal da biografia do Bolsonaro que foi escrita por quem? Pelo seu filhinho, Flávio Bolsonaro, que diz o seguinte: foi candidato a vereador porque calhou de ser a única opção que possuía no momento para evitar que fosse vítima de perseguição por parte de alguns superiores. Seu ingresso na política aconteceu por acaso, pois sua vontade era dar continuidade na carreira militar. Fica muito óbvio que a vocação do Bolsonaro não era política, vide todos esses anos de atuação dele, que ele foi se candidatar a cargos públicos para fugir de possíveis represálias que ele poderia ter na carreira militar. Era óbvio, olha a maneira como ele era avaliado pelos seus superiores e as suas condutas, as suas ações, planejando atentados contra o próprio exército. Era óbvio que ele ia sofrer represálias. Logo depois ele foi deputado federal entre 1991 e 2019. Segundo o levantamento do estado de São Paulo, em 26 anos de atividades no Congresso, Bolsonaro apresentou 171 projetos de lei. 171! Temos uma conexão. E adivinhem, ele não aprovou nenhum projeto, zero, nada, niente, nenhumzinho projeto para contar história. Ou seja, ele ficou 26 anos no cargo público e não conseguiu fazer nada. Isso mesmo, uma carreira completamente incompetente no exército e também completamente incompetente como deputado e como vereador. Mas então, como esse ser humano completamente incompetente, inútil para a vida pública no Brasil e ainda perigoso para o exército, vídeo que ele planejou atentados contra, como que ele se tornou presidente da República? Ele se tornou presidente da República ganhando grande visibilidade em programas de TV que o colocavam para debater, sendo aquela figura folclórica, sendo aquela figura que falava besteira, aquela figura do contraditório. Vide os programas da Luciana Gimenez, em que o Bolsonaro debatia com tanta gente esquisita, ele era o cara mais sem noção daquele grupo. Vamos dar uma olhadinha. Vou fazer uma pergunta pro Bolsonaro. Você é machista? O que é isso? Pergunta é essa? Eu nem sei o que é. O que é isso? O que é um homem? Pera, deixa eu só Você está formular ensinando minha pergunta. homossexualismo? Ô, Jair, a minha pergunta pra você é o seguinte. Homossexualidade. Ô, Jair, minha pergunta pra você... Larga ali, né? E parte uma outra, viu, pastor? Uma loura. O que hoje em dia é natural acontecer isso aí. E não são racistas. Racistas sou eu com as minhas declarações.
Ele ganhou mais notoriedade nacional depois da reportagem do CQC, que ele foi extremamente racista com a cantora Preta Gil, e depois teve uma grande repercussão e ele voltou a ser apresentado várias vezes no programa, então ele acabou ganhando notoriedade nacional. Se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados. Um pouco equivocado, deputado, porque aí a gente classifica um grupo de risco, não era melhor liberar para todo mundo? Acho válido, tudo bem, mas quem quiser usar, pô, é problema deles. Se pegar a doença é problema dele. É óbvio que ele não foi eleito presidente só por causa disso, mas esses programas e essas plataformas que deram voz para ele fizeram com que ele aglutinasse um grupo de pessoas que pensava como ele, e assim ele acabou angariando uma legião de fãs e aos poucos a popularidade dele foi subindo muito. Quando a gente chega nas eleições, a gente tem um PT completamente desgastado com escândalos de corrupção, o Lula preso, e ainda com aquela questão toda que teve do Haddad visitando o Lula na cadeia, a questão da Manuela sendo vice do vice, enfim, toda essa patifaria que o PT fez. E aconteceu que o Bolsonaro já tinha sua base forte, a base firme de seguidores, e nas eleições ele acabou aglutinando toda uma comunidade que não queria o PT e queria colocar qualquer um que pudesse vencer o PT. Então, por eles terem medo de outros candidatos que não fossem fortes o suficiente para vencer o Haddad ou possivelmente o Lula na época em um segundo turno, o Bolsonaro acabou tendo uma grande votação. Eu não quero nem pensar numa possível reeleição, eu não acredito que isso seja possível, eu acredito que o povo tenha tomado consciência. E tu? Quem que tu acha que deve ser o presidente em 2022? Deixa aqui embaixo nos comentários e vamos debater o assunto, certo? Eu sou o Gabriel Suminski, publicitário, designer gráfico, empreendedor há 17 anos, sempre vindo aqui comentar as principais notícias do dia. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.